O senhor é o relator do projeto que trata sobre a publicidade e propaganda infantil. O senhor já tem uma noção de como será o seu parecer a esse projeto? Bom, veja, é muito difícil a gente antecipar um voto. Porém, eu tenho uma equipe debruçada em cima desse assunto. Eu acho que esse assunto é um dos assuntos mais importantes tramitando na casa nos dias de hoje. Existem vários interesses e não tenho a menor dúvida, nós temos aí as agências de propaganda, nós temos as grandes redes de comunicação do país, tanto televisiva como de rádio, o pessoal da ABERT, mas de outro lado nós temos a Alana e tantas outras associações que defendem o fechamento total dessa publicidade infantil. O que nós queremos, na verdade? É buscar um meio termo. É uma tarefa muito árdua de buscar esse meio termo, mas nós estamos tentando acertar um trabalho onde a gente tente contemplar, por exemplo, que se estabeleça alguns horários para essa publicidade, mas de outro lado também não podemos fechar, porque afinal de contas existe a geração de empregos, nós temos aí uma série de outros problemas que nós temos que levar em consideração. E é claro, nós temos que acabar de uma maneira objetiva com a abertura muitas vezes que se dá e acabam se erotizando as crianças, fazendo um trabalho com as crianças que não é compatível. Então, o que nós não queremos, na verdade, é ver uma criança, por exemplo, fazendo propaganda de palha de aço na televisão, uma apresentadora infantil do SBT fazendo propaganda de palha de aço. Ora, qual o objetivo de usar uma criança? É a criança falando com o pai? É a criança falando com a mãe? O que nós queremos, na verdade, é que a criança volte a ser criança, que tenham brincadeiras de criança, que elas possam, na verdade, ter as suas vidas como crianças e não como apresentadores. Claro, você tem que dar oportunidade para os talentos, a criança começa a cantar desde cedo, começa a tocar um instrumento musical, começa a fazer uma apresentação de um programa infantil. Porém, a publicidade nós temos que parar de bombardear. A criança não pode ser bombardeada como, por exemplo, em alguns canais de desenho, que a cada 10 minutos a criança é bombardeada. Beba isso que você vai ficar mais fortinho, beba um achocolatado que sai dançando, você tem o problema dos brinquedos, ou seja, qual a publicidade que nós queremos? Eu acho que é a publicidade, por exemplo, do Popeye. A publicidade do Popeye, onde se estimulava as crianças a comer espinafre. Hoje se come snacks, se come isso, come aquilo, come salgadinho, essa coisa toda, e a criança não conhece o que é uma berinjela, não conhece o que é um pepino, não conhece o que é uma laranja, não conhece o que é uma manga, né? E se vê uma galinha, muitas vezes, ou um frango, a criança não sabe que bicho é aquele, ela sabe aquilo que ela come. Portanto, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração para os nossos filhos, nossos netos e saber qual o futuro que nós queremos da nossa juventude. Deputado, mas na última audiência que houve, um palestrante levantou a questão de que se não houver uma criança fazendo a propaganda de produtos infantis, as fábricas de produtos infantis irão à falência e isso gerará desemprego. O senhor concorda com essa fala do palestrante? Não, eu discordo totalmente, completamente. Na realidade, a propaganda infantil, ela começou a ser utilizada de alguns anos para cá. Se nós analisarmos, por exemplo, há quantos anos existem as fábricas de brinquedo, e elas quebraram exatamente posteriormente as propagandas. Então eu não acredito que possa ter qualquer tipo de quebradeira em empresas se não houver a propaganda com criança. O que talvez exista, na verdade, por exemplo, as agências de propaganda tendo que gerar menos propagandas ou sendo mais criativas para fazer a propaganda desses brinquedos. O que nós não queremos, na verdade, é a criança sendo usada. E usada muitas vezes e bombardeada porque ela é o ser mais vulnerável, não acredita em quebradeira das empresas. O que nós precisamos, na verdade, é de uma regulamentação. Eu acho que a autorregulamentação ela acaba não funcionando e nós precisamos buscar através da legislação. Agora, não está fácil. Não está fácil porque os interesses são muito grandes, muito diversos
e que nós estamos procurando buscar de uma maneira direta uma alternativa onde a gente busque aí um meio termo. Não é fácil, mas vamos tentar. Certo. Muito obrigado, deputado.